Olá galera, aqui é Gabriel Drucker do canal Cosmos, um canal que fala sobre diferentes assuntos como HQs, filmes, séries, games, ciência, história, entre muitos outros. E hoje, no primeiro vídeo de 2019, falaremos sobre os bastidores de criação, os filmes, as séries, os livros, tudo sobre o maior detetive do mundo, Sherlock Holmes, um dos meus personagens favoritos em qualquer mídia. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Arthur Conan Doyle nasceu em 1859 em Edimburgo. Mais tarde, se tornou um dos maiores escritores da língua inglesa, inclusive recebendo o título de Sir Arthur Conan Doyle. Porém, ele acabou ficando à sombra de sua maior criação, Sherlock Holmes, que se tornou o personagem mais adaptado de todos os tempos, recebendo centenas de livros, filmes, séries, jogos de tabuleiro, games, entre muitos outros. Na verdade, o personagem mais adaptado pode ser Jesus ou Drácula também, é tudo meio incerto. O personagem surgiu quando Conan Doyle ainda era médico. Enquanto esperava pacientes no seu consultório, escrevia Um Estudo em Vermelho, o primeiro livro com o personagem. Um Estudo em Vermelho foi publicado em 1887 na Beaton's Christmas Annual. Na publicação, Conan Doyle contou com a ajuda de Sidney Paget, um ótimo ilustrador que ajudou a imortalizar a imagem de Holmes, se tornando uma das peças essenciais para o seu sucesso. Após esse primeiro livro, Doyle e Paget migraram da Beaton's Christmas Annual para Strand Magazine, onde publicariam todos os seus livros seguintes de Sherlock Holmes. Seriam eles O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo. Além dos livros, Conan Doyle e Paget ainda produziram 56 contos, que foram compilados nos livros As Aventuras de Sherlock Holmes, As Memórias de Sherlock Holmes, A Volta de Sherlock Holmes, O Último Adeus de Sherlock Holmes e Histórias de Sherlock Holmes. Esses livros foram publicados aqui no Brasil inúmeras vezes por inúmeras editoras, mas eu recomendo as edições da editora Zahar, já que é uma edição bem bonita, com tradução boa, ilustrações do Sidney Paget, texto integral da obra e notas do editor. Uma coisa que causa muita confusão é a ordem de se ler os livros, mas existem duas ordens principais. A primeira é a de lançamento e a outra é a cronológica, feita por um estudioso de Sherlock Holmes que organizou todos os contos livros numa ordem que faça sentido, já que as aventuras originais de Sherlock Holmes vão e voltam no tempo, não tem uma linha cronológica. Arthur Conan Doyle faleceu aos 71 anos após uma parada cardiorrespiratória em 1930. Sidney Paget havia morrido 22 anos antes, em 1908, com apenas 47 anos, após problemas pulmonares. Após a morte dos seus criadores, muitos outros autores também escreveram seus próprios livros de Sherlock Holmes. Porém, eles não fazem parte da cronologia oficial de Sherlock Holmes. E, hoje em dia, o personagem está em domínio público, então se você quiser fazer seu filme, escrever seu livro... 9 anos após a morte de Conan Doyle, em 1939, Basil Rathbone interpretou Sherlock Holmes pela primeira vez ao lado de Nigel Bruce como Watson, no filme O Cão dos Baskerville, o primeiro de uma série de 14 filmes, lançados entre 1939 e 1946. A caracterização e interpretação de Basil Rathbone como Sherlock Holmes imortalizou a figura do personagem. Mas a personalidade de Holmes se tornou mais heróica e menos antissocial se comparada aos livros. Esses filmes também popularizaram a expressão elementar, meu caro Watson, que nunca foi usada nos livros originais. But how do you know about them? Elementary, my dear Watson. Em 1987, uma das revistas da DC, a Detective Comics,
onde o Batman surgiu, completava 50 anos de existência. Para comemorar esse aniversário, a DC produziu na Detective Comics 572 um encontro entre os dois maiores detetives do mundo, Sherlock Holmes e Batman. Na história, escrita por Mike Barr e desenhada por Alan Davis, o detetive faz sua aparição perto do final, quando o Batman impede a rainha da Inglaterra de ser explodida por um livro explosivo. O responsável por plantar o livro foge, mas é impedido por um centenário Sherlock Holmes. Se você quiser apreciar esse encontro, ele foi recentemente republicado pela editora Panini, em Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, volume 1. 7 anos depois, em 1994, chegou ao fim a série de TV Sherlock Holmes, que adapta fielmente todas as histórias originais de Arthur Conan Doyle. Nela, Jeremy Brett interpreta Sherlock Holmes, ao lado de David Burke como Watson. Brett era bipolar e incorporou isso à mudança constante de humor de Holmes nos livros. Isso fez com que muitos considerassem essa a melhor interpretação de Sherlock Holmes de todos os tempos. Eu não posso opinar porque não vi a série, não é a coisa mais fácil de se achar aqui no Brasil. Em 2009, foi lançado o mais famoso filme de Sherlock Holmes, estrelando Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes e Jude Law como Watson. Eu não gosto muito desse filme, porque acho que o Sherlock Holmes é meio tratado como um super-herói e não gosto de como as deduções são apresentadas. Contudo, o filme fez sucesso e rendeu uma continuação, Sherlock Holmes, o Jogo de Sombras. Nessa continuação, Sherlock Holmes enfrenta seu maior inimigo, o professor Moriarty, que já tinha dado as caras nos livros originais, na série com o Jeremy Brett, nos filmes com o Basil Rathbone, entre outros. Em 2010 começou a mais nova onda de Sherlock Holmes com a série de TV da BBC Sherlock, que adapta muito bem as histórias originais que se passam no século XIX para os dias de hoje. A série teve 4 temporadas, lançadas entre 2010 e 2017, e foi um enorme sucesso de público e de crítica, recebendo inúmeros prêmios. E a série tem uma direção elaborada, um roteiro inteligente, um detalhado design de produção e as ótimas atuações de Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes e Martin Freeman como Watson. E com o sucesso dessa série, veio Elementary, que eu achei meio entediante. Então, como deu pra perceber, eu amo a série Sherlock. E o que você tá fazendo assistindo o canal Cosmos? Vai ver Sherlock, tá na Netflix. Não, peraí. Desce a tela desse vídeo, aperta no botão inscrever-se e no sininho do lado dele para receber uma notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. Aí clica no joinha para eu saber que você gostou. E aí no botão de compartilhar para mais pessoas verem este vídeo. Então, por hoje é só e tchau!